Bom dia! A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe toda a tua casa, toda a tua família. Que Deus nesse dia possa sondar o teu coração, que possa esquadrinhar a tua alma, que Deus possa trazer a reflexão na tua vida, trazendo o quebrantar de espírito e o arrependimento. Que Deus nesse dia possa te trazer o renovo e trazer paz ao teu coração, trazendo a revelação e o discernimento da vontade do Senhor para a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados do Senhor, eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Amém? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Palavra do Senhor hoje nos traz uma reflexão. Como o Senhor está aqui nos dizendo, aquilo que os nossos olhos ainda não viram e aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, é tudo do que o Senhor Deus tem preparado para as nossas vidas. Que pelo homem, no natural do homem, nós não podemos ver nada e nem ouvir nada daquilo que procede do Espírito, aquilo que vem no espiritual. Nós precisamos abrir os ouvidos espirituais, abrir os olhos espirituais para começar a enxergar aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes vivemos uma vida precária, porque nos falta o discernimento e o conhecimento que vem do Senhor, de saber de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vivemos naquilo que nós percebemos em nossa vida. A pessoa começa a viver aquilo que ela está vendo. E muitas vezes do que a pessoa está vendo não é aquilo que Deus tem preparado para ela, mas assim aquilo que veio no decorrer da vida dela pelas atitudes dela. Nós precisamos em todas as coisas buscar um discernimento de Deus e uma revelação pelo Espírito, porque é o Espírito Santo que nos traz essa revelação daquilo que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor nos diz que a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. O Espírito Santo é aquele que nos convence dos nossos erros, mas também ele veio para testificar a verdade em Cristo Jesus nas nossas vidas. Por isso, necessitamos do Espírito Santo de Deus para trazer revelação em nosso espírito, para nos convencer na nossa alma que nós estamos vivendo errado, para poder começar a ter uma atitude de convertimento
e começar a viver aquilo que é certo sobre a vontade de Deus. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Livro de Jeremias, lá no capítulo 29, nos diz que os pensamentos de Deus são melhores e são maiores do que os nossos. Nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Nós não conhecemos os intuitos de Deus. Nós não sabemos a maior parte do que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós sabemos, como diz a palavra, que os pensamentos dele são bons ao nosso respeito. Disso nós podemos ter certeza e também garantir uma esperança dentro de nós, que todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas estão cooperando para o nosso ser, nosso crescimento, nosso rompimento e a nossa intimidade para com o Senhor. Que tudo isso nos aproxima do Senhor, para nós entrarmos nessa dependência do Pai. E quando nós criamos essa dependência do Senhor, uma intimidade com o Senhor, nós começamos a entrar numa sintonia e se tornar um só com o Senhor. E ali começamos a entender tudo o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, então, não é compreender, mas sim entender que o Senhor é conosco. Você não precisa compreender os planos do Senhor, porque nós não vamos conseguir compreender tudo o que o Senhor tem para nós. Não vamos conseguir saber por que Deus está fazendo isso, por que Deus está permitindo aquilo. Muitas vezes nós não vamos compreender isso. Não conseguimos compreender o processo da nossa vida, mas nós sabemos que o propósito de Deus, ele vai se cumprir em nós. E que os pensamentos dele são bons, as intenções dele são boas, os desejos deles para nós são bons. Então, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e saber que tudo será resolvido. Nós precisamos, então, ter ouvidos espirituais abertos. Vamos começar a entrar nessa intimidade com o Senhor e pedir: Pai, me dê o discernimento para reconhecer a Tua voz e obedecer a Tua vontade. Me dê o discernimento de ouvir, de ter ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E em meu coração, desejar obedecer a Tua voz. Seguir os Teus caminhos, a Tua direção. Nós precisamos pedir ao Senhor olhos espirituais para enxergar mais longe, para enxergar o mover de Deus, para enxergar os planos de Deus, visualizar os projetos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos pedir ao Senhor que toque nos nossos ouvidos e destape os nossos ouvidos para poder ouvir a voz dele, para poder ouvir as instruções dele, para ouvir a voz de comando do Senhor, para quebrantar o nosso espírito e que nós possamos ali ter um coração quebrantado e temente ao Senhor, como diz lá em Salmos 51:17. Ele nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Deus não despreza um coração grato ao Senhor, um coração rendido, um coração aberto para receber aquilo que vem do Senhor. Então, amados, que nesse dia você possa buscar do Espírito de Deus, depender do Espírito de Deus, porque o espírito do homem,
ele busca as coisas do natural, do entendimento natural. Mas aquele que quer mais de Deus, ele busca no Espírito de Deus. Então, amados, nós só podemos viver as coisas espirituais e sobrenaturais se nós rendermos ao Senhor. Então, que nesse dia você se renda ao Senhor, porque, como diz aqui a palavra do Senhor, no verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus que habita em você, ele sabe tudo que é de Deus. E ele vai discernir isso dentro de você. Ele vai trazer revelação dentro de você. Aprenda a depender do Senhor, buscando revelação em teu espírito. Amém? Aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para ti. Grandes coisas o Senhor tem para ti nesse dia. Amém? Aprenda a depender do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, nesse dia, que o Senhor nos dê, Pai, um discernimento em nosso espírito, para poder reconhecer a Tua voz. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter esse discernimento. E também, Senhor, abra os nossos olhos para podermos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para enxergar o Teu mover e o Teu trabalhar em nossa vida, para ter uma visão sobrenatural daquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós, e que o nosso coração, Pai, seja quebrantado, temente e obediente à Tua voz, para que possamos, Senhor, obedecer à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, amado, abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, e que você venha ter esse discernimento em tua vida. Preste atenção para ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, nesse dia, traga paz ao teu coração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém?